O teste de hoje é com o Renault Duster na versão de topo Iconic, equipada com motor 1.3 turbo. Bom, depois que o Captur saiu de linha, a Renault escalou esse cara aqui para disputar ali a prateleira de cima dos SUVs compactos. Mas ele dá conta? Bom, a gente vai rodar a vinheta e já volta com essa resposta. Bom, o Renault Duster foi lançado em 2011 e ele sempre manteve aqui esse visual de Jeep mais parrudão. E a gente destaca aqui o capô anabolizado, né, com esses vincos bem marcados, e a nova grade, que teve essa inserção aqui de preto brilhante. Lembrando que a gente está testando a versão Iconic, que é a de topo, equipada com motor 1.3 turbo. Ela ainda traz aqui um para-choque com visual de skid plate, que é aquele protetor de motor que tem nos carros 4x4, e a gente também tem faróis de neblina. Um opcional, a gente tem o Pack Outsider, que até a gente tinha a versão Outsider antigamente, que tinha esse equipamento aqui, que simula um para-choque de impulsão, que ainda traz farol de milha, que é um incremento aí na luz de farol alto, né? Na lateral a gente destaca rodas de 17 polegadas em 2 tons, bonita a roda. A gente tem também, a gente vê que o Renault Duster ele tem esses paralamas bem anabolizados, e isso aqui ajuda a deixar ele mais parrudo ainda. Capa do retrovisor em preto brilhante com uma faixinha vermelha. Esse friso mais grosso aqui faz parte do pacote Outsider, que tem ali, que vem junto com o para-choque de impulsão. Não poderia deixar de ter rack de teto aqui na lateral. Você vê que ele é um carro alto, né? O Duster é um carro alto. Aqui atrás nós temos a lanterna em Y e ponteira de escape, além do skid plate no para-choque também. Abrindo o porta-malas, a gente tem um espaço bem legal, 475 litros, e ele tem iluminação, tomada 12 volts. Bom, apesar dele ser aqui todo revestido em carpete, eu senti falta de um pouco mais de requinte, como a gente vê em outros SUVs que trazem o interior mesmo do porta-malas com acabamento em plástico, né, que é uma coisa mais rígida assim. Aqui no Duster a gente tem, principalmente nessas partes que a gente encontra aqui, a gente abre para pegar as ferramentas, por exemplo, ele é um pouco maleável e não fica legal. E fico imaginando também a longo prazo como que isso vai se comportar. Bom, o step agora fica debaixo do veículo. A gente tira desapertando o parafuso pelo porta-malas, mas ele fica debaixo do veículo e é daquele tipo de emergência que a gente não pode rodar a mais de 80 km por hora. Galera, então aqui no interior do Renault Duster Iconic, a gente tem alguns detalhes que acabam jogando para baixo o padrão de acabamento. Vou te dar o exemplo, o painel. O painel, que atualmente tem até um desenho bem bonito, ele é todo em plástico. Até um plástico também de bom toque, principalmente nessa região aqui do airbag, que ele é mais emborrachado. Mas o que eles poderiam ter feito? Colocar alguns materiais que elevam o padrão. Um bom exemplo está aqui na porta. A porta a gente tem apliques em tecido, apliques em couro que cumprem. Então, se a gente tivesse aqui algum desses materiais mais nobres, a gente jogaria para cima o padrão de acabamento. Outras coisas que foram mancadas, por exemplo, a gente tem tapetes em borracha. Poderiam ser tapetes acarpetados, que também trazem mais requinte para o interior. Ainda não gostei de alguns detalhes do tipo o porta-treco que tem dentro desse apoio de braço. Ele tem uma trava que ele não tem um acionador, então você joga para baixo e puxa assim. É uma coisa um pouco mais tosca, que joga para baixo novamente. O console, faltam bons porta-trecos. A gente tem uns apoios de copo, 2 porta-copos aqui que acabam não recebendo objetos grandes, e essa parte aqui, na versão Iconic, a gente tem um carregador sem fio, então a gente não pode colocar qualquer objeto aqui. Então quando a gente coloca, aparece um sinal aqui falando para você tirar.
tem alguma interferência. Então o console podia ser melhor, podia abrigar melhor esses equipamentos que você precisa ter mais à mão. Até que os porta-objetos das portas são bons. Bom, concluindo aqui, essa é a parte que eu não achei muito legal, mas tem coisas legais. Do tipo, essa telinha de 8 polegadas é bacana, apesar de ser um sistema multimídia bem básico, que ele vai basicamente aproveitar as funções do seu celular com conexão sem fio. Os bancos, a padronagem em couro deles são bonitas. Para quem gosta de esportividade, essas colunas e o forro de teto em preto ficam bacanas. Um ponto bem chato no interior, que principalmente se você comparar com os concorrentes direto, esse painel aqui ele tem uma telinha muito pequena e ela não é colorida, enquanto os concorrentes diretos ou tem um quadro de instrumentos todo digital ou com uma telinha maior, mais chamativa e também com mais conteúdo. Ao que tudo indica, o Duster perdeu o espaço interno. Agora a gente precisa negociar espaço entre os passageiros da frente e de trás, nem tanto para eles, nem tanto para a gente. O padrão de acabamento aqui não repete o da dianteira. A gente vê que o painel de porta é todo em plástico, a gente não tem nenhum aplique em tecido e nenhum aplique em couro, então aqui é só plástico. E a gente tem aqui para salvar iluminação exclusiva e 2 tomadas USB do tipo C. Essa versão de topo do Renault Duster traz sobre o capô um motor 1.3 turbo com até 170 cavalos de potência e 27,5 kg de torque. Mas é interessante, a entrega que esse carro faz com esse motor é muito diferente da proposta que a Stellantis tem com o motor 1.3 turbo dela. Enquanto o da Stellantis é bem mais potente, assim, bem mais para fora, ele está querendo entregar desempenho desde o começo. Aqui nesse motor da Renault é tudo mais contido. Então para ele entregar tudo, você tem que realmente descer o pé no acelerador. Fora isso, o carro vai estar buscando a economia de combustível. Não que seja um carro extremamente econômico, mas comparado principalmente aí ao motor 1.3 da Stellantis, ele é mais econômico sim. E o trunfo disso tudo é o câmbio automático tipo CVT, que simula 8 marchas. Então a gestão dele prioriza o consumo. Então na cidade, por exemplo, ele está aqui, ó. Você vê que é um carro que está pronto para reagir, que é um carro que está cheio para reagir, mas ele não fica esbanjando. Ele está ali contido, mas se precisar, ele vai entregar. Esse câmbio CVT, ele tem um modo manual, só você jogar para cá, que você vai passando as marchas manualmente, ó, aqui na alavanca. E também tem o modo de economizar combustível, que ele dá uma contida ainda maior no desempenho do carro. Bom, para complementar essa parte de desempenho do carro de conjunto mecânico, a gente tem aqui uma suspensão com uma boa relação entre o conforto e a estabilidade. Ela está ali no meio do caminho, então é o que a gente busca mesmo. Mais uma suspensão com uma configuração bem simples. E a direção tem assistência elétrica com pesos adequados, quer dizer, se eu estiver fazendo uma manobra, ela vai ser mais levinha, e na estrada, quando eu estiver mais rápido, ela vai ficar mais firme para me dar mais segurança. No pacote de equipamentos do Duster Iconic 1.3 Turbo, a gente destaca o ar-condicionado digital, 6 airbags, chave presencial, controle de estabilidade, sensor de ponto cego e sensores dianteiros e traseiros de estacionamento. O Renault Duster Iconic 1.3 Turbo tem preço sugerido de R$ 157.990. Comparando com outros SUVs compactos nessa faixa de preço, o Volkswagen T-Cross, Jeep Renegade, Hyundai Creta, Honda HR-V e Chevrolet Tracker, o modelo testado fica devendo equipamentos, principalmente as funções semi-autônomas. Então galera, ainda vale a pena comprar um Renault Duster?
Bom, se a gente considerar essa versão de topo, que custa ali por volta de 160 mil reais, eu acho que não. Por quê? Se por um lado a gente tem os aspectos positivos, um bom motor e um visual que, apesar de manter aquela proposta inicial do carro, a gente vê que houve um esforço para manter o carro atualizado, a gente tem outros aspectos negativos, que é o pacote de equipamentos bem defasado em relação aos concorrentes diretos e um acabamento também que deixa a desejar. Então a gente tem ali a parte negativa pendendo nessa balança, fazendo com que o Duster topo de linha não seja tão competitivo assim. Por outro lado, se a gente falar assim, não, e as versões mais baratas do Duster que iniciam ali nos 125 mil? Bom, essas versões hoje podem até encontrar uma concorrência interna do recém-lançado Kardian, que também é um projeto bem moderno, que talvez seja superior ao Duster equipado com motor 1.6. Mas até que a Renault lance um SUV que usa essa plataforma do Kardian, é com o Duster esse Duster aqui que a marca vai concorrer com os SUVs compactos mais caros. Então é isso, a gente fica por aqui. Eu vou agradecer sua audiência. Se você curtiu o vídeo, não deixe de clicar no joinha, de se inscrever no canal e também de acionar as notificações. E o Vroom está concorrendo ao prêmio IBEST. Entra lá e vota na gente. Valeu e um abraço!